Quero chamar aqui para a câmera 2, nós estamos recebendo no nosso almanaque católico dessa sexta-feira, ele que deu uma pausa nesse ritmo que acredito tem sido bem agitado, bem exigente, gerir e acompanhar os trabalhos de uma romaria e de um santuário como o do Divino Pai Eterno não deve ser fácil. Mas desde já a gente agradece a oportunidade, o acolhimento. Padre João Paulo, seja bem-vindo, uma alegria receber o senhor aqui. Muito obrigado, Padre Wellington. Alegria estar aqui e compartilhar um pouco dessa experiência tão boa que é celebrar a Romaria do Divino Pai Eterno. Como o senhor disse, né, apesar da responsabilidade que nós, redentoristas, temos na coordenação deste trabalho, da realização da Romaria, a alegria de ver a expressão de fé dos devotos, dos peregrinos que chegam a este santuário, supera qualquer cansaço. E isso é de extrema importância, até porque nós vemos, não de uma crescente, mas nós vimos de uma pausa, né? 2 anos, pandemia, uma situação que mexeu muito com a fé das pessoas. E o senhor chamava a atenção para que os missionários pudessem perceber que é preciso trazer uma palavra de esperança para essas famílias. Como é que o senhor pensou a temática e se o senhor tem visto alcançados os objetivos desse tema, que é uma proposta para os romeiros que vieram rezar e que estão acompanhando pela TV, pelos meios de comunicação, esse novenário, né? Então, Padre Wellington, como o senhor mesmo disse, essa não é mais uma romaria, ela é uma romaria muito especial. Nós estamos retomando, depois de 2 anos sem poder nos encontrar e celebrar a romaria presencial. Muitos de nós, ao longo deste tempo, nos perguntávamos se teríamos a possibilidade de, mais uma vez, celebrar a Romaria do Divino Pai Eterno. Muitos, infelizmente, não tiveram esta possibilidade, né? Amigos, familiares, que, infelizmente, tiveram a sua vida ceifada pela pandemia do coronavírus. Portanto, quando foi pensado o tema, não poderíamos deixar de lado toda essa realidade que nós vivemos e ainda estamos vivendo, né? Porque ainda somos duramente atingidos por esta realidade da pandemia que não está totalmente superada. E quando a gente olha para a Sagrada Escritura, ela de fato nos impulsiona a reinterpretar os tempos difíceis que nós atravessamos à luz da fé e saber que nenhuma dor, nenhum sofrimento, nenhuma dificuldade, por mais que sejam pesadas e às vezes agressivas, elas não têm a última palavra sobre nós. É preciso que a gente erga a cabeça e recomece, né? E por isso que o nosso olhar deve estar sempre fixo em Jesus, o Filho do Pai Eterno. E o tema vem justamente deste olhar para Jesus, crucificado e ressuscitado, que passou também pelo sofrimento, a dor e até mesmo a morte, mas ressuscitou. E ressuscitado disse: eis que faço novas todas as coisas. Portanto, é ao redor de Cristo, crucificado e ressuscitado, que nós olhamos para o Pai Eterno e clamamos: Pai Eterno, fazei novas todas as coisas. Mas sempre recordando, o Pai Eterno faz novas todas as coisas, mas Ele quer contar com a nossa participação, o nosso empenho, o nosso compromisso com um mundo novo e uma humanidade nova. E o senhor contemplou a realização desse tema a partir de um dado muito interessante, que são as virtudes, né? Muitos de nós, às vezes, nem tínhamos por percepção o quanto está ao nosso alcance modificar e crescer na vida de comunidade, na vida pessoal com Deus, através da prática dessas virtudes. Como o senhor tem observado a inserção desses temas, também vencendo 2 situações básicas aí que o senhor coloca, tanto no início quanto no final do temário, que completam, por assim dizer, as virtudes. De fato, o romeiro, o devoto do Pai Eterno, ele poderá fazer essa experiência na sua vida, voltando para casa depois de Trindade, de ser uma pessoa virtuosa a partir dessa proposta? Eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa ter muita clareza, né, Padre Wellington? Muitas vezes, quando a gente fala de virtude, a gente pode pensar que é uma coisa já fora de moda, superada. E eu creio que o modo com que a gente está rezando este temário tem mostrado que não, que as virtudes são necessárias e elas são muito atuais e nós não podemos menosprezar a reflexão e o exercício para cultivar estas virtudes. Aliás, a nossa vida deve girar ao redor dessas virtudes. E depois a gente pode pensar, ou poderíamos imaginar, que as virtudes, a reflexão sobre as virtudes seria algo simplesmente abstrato. E a gente tem percebido que não, é um compromisso muito concreto,
que tem a ver com o nosso cotidiano, com o nosso dia a dia, que muda os nossos hábitos, o nosso modo de ser e o nosso modo de viver. E a transformação do nosso mundo só acontecerá se nós assumirmos este compromisso de dia após dia, com gestos concretos, mudar a nossa realidade. Diante desse movimento todo, eu pergunto para o senhor, como o senhor se preparou pessoalmente para viver esse momento? E aí eu pergunto isso por quê? Porque o senhor conduziu um momento diferente, que foi uma romaria virtual, por assim dizer, online, sem a presença de fiéis. Quais foram os maiores desafios e as maiores alegrias desse momento até agora? Então, por um lado, tem o desafio de pensar uma romaria, depois de 2 anos, quando os romeiros estão sedentos de estar aqui, fazer o seu momento de oração e de devoção, mas a gente ainda ter a responsabilidade de saber que estamos ainda no momento que a pandemia está presente, o vírus ainda circula, portanto, pensar uma programação que dê segurança para que o fiel possa rezar, manifestar a sua fé, sem expor a sua vida. Creio que este foi o maior desafio nosso, redentorista, juntamente com os órgãos sanitários, de poder pensar uma programação que oferecesse, de fato, esta segurança para que o romeiro pudesse rezar seguro. Depois, a gente fica com uma insegurança, porque não sabemos como que o romeiro iria corresponder à nossa expectativa, né? Querendo ou não, o nosso tempo foi muito curto. Muitos romeiros dependem aí de 6 meses, 8 meses, 1 ano de preparação para vir até aqui, né? Da questão da variação pandêmica, né? Da questão, olha, vai ter uma nova onda, não vai ter uma nova onda, vai declarar fechamento, não vai declarar fechamento, né? Isso gerou uma instabilidade. O senhor tomou a decisão, falou, vamos preparar presencial. É mais fácil preparar uma festa que a gente espere presencialmente, que venham romeiros, do que a gente preparar virtualmente e depois liberar tudo. E não termos o tempo hábil de poder organizar a romaria. Mesmo assim, nós tivemos um tempo aí de praticamente 3 meses, né, para trabalhar para toda a organização com uma estrutura maior do que já era a romaria presencial. Por quê? Porque as celebrações com maior fluxo de pessoas desde o primeiro dia são realizadas no altar externo. E o senhor sabe muito bem como que é custoso montar toda essa estrutura, né? Mas graças a Deus tudo tem ocorrido muito bem. Então, assim, o sentimento é de alegria, estamos exultantes de alegria por ter conseguido organizar bem a nossa romaria. Até agora não tivemos nenhuma situação adversa, e ver os peregrinos chegarem aqui com esse desejo de celebrar, manifestar a sua fé, com tanta saudade de rezar juntos, isso não tem preço, de fato nos enche de alegria. Padre João Paulo, eu queria partilhar uma alegria com o senhor, que hoje na sala de gestão eu ouvi, primeiro, do nascimento de 3 crianças no perímetro aqui da festa. Uma dessas crianças nasceu até aqui, numa unidade de atendimento de saúde montada na Praça do Santuário. A mãe deu à luz, começou o trabalho de parto ali durante a celebração da manhã. Então, 3 crianças nasceram nesse período da romaria. E muita gente pode pensar assim, e a pandemia? Olha, eu estou impressionado. Pelos números, nós já vimos passar aqui por Trindade mais de 1 milhão de pessoas nesses 8 dias, 1.100.000 e poucas mil, e nós tivemos somente 6 pessoas de uma única família de Itaúsu que foram testadas positivo para a Covid. Ou seja, um pessoal que veio, participou, testou, foi embora. Depois disso, não tivemos mais nenhum número de teste positivo para a Covid. E sabe que o romeiro tem testado e tem buscado se vacinar, padre. O pessoal chega a pé, procura atualizar o cartão de vacina, sai de uma missa com a pregação onde o padre o encoraja a acreditar também na ciência, ele vai direto ali no posto de saúde para poder procurar a vacina. Então, eu acredito, porque a Festa de Trindade é o primeiro grande evento do Brasil a mostrar a responsabilidade da igreja e dos devotos, que mesmo com a pandemia a gente pode ser responsável. Exatamente. Nós começamos a nossa romaria, o senhor se recorda muito bem, justamente com este tema da necessidade de passar do individualismo à solidariedade e à fraternidade. E se o senhor observa, padre, a gente orienta, a gente incentiva, mas não há nenhuma obrigatoriedade. Quando a gente olha aquela praça do santuário, do altar externo,
as pessoas praticamente todas fazendo uso de máscara. Isso é um sinal de responsabilidade, de solidariedade, de fraternidade. Então, não somente nós que estamos na organização da Romaria nos preocupamos, mas a gente vê de fato uma solidariedade das pessoas se preocupando consigo e também com os outros. E quando o senhor fala do nascimento das crianças, eu acho que diz muito do momento que a gente vive, né? A dor do parto. É doloroso, mas quando a gente vê a criança que nasce, é muita alegria, né? A vida que vem, assim nós vivemos, né? 2 anos de sofrimento, de dor, mas agora a gente pode contemplar esta alegria de nos encontrar. E tudo está favorável para isso. As missas de manhã, quando chega a procissão da penitência, quando o sol nasce sobre os montes ali na praça, nos faz entender este momento que nós estamos vivenciando aqui em Trindade, no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Quem não está aqui, a TV Pai Eterno tem prestado esse serviço tão importante de levar estes sentimentos, as orações, as pregações e também as imagens até a casa de cada fiel, de cada devoto. Tá certo. Padre João Paulo, eu quero agradecer ao senhor. Sei que o senhor tem aí toda uma atividade, né, uma agenda concorrida. Hoje participa da novena solene com Dom Ricardo, né, que é o bispo referencial para a vida e família da CNBB. Inclusive, eu quero contar isso para ele, desse nascimento dessas crianças no dia de hoje aqui em Trindade, e que diz muito, diante de uma tendência que a gente pensou muito na morte e nas pessoas que nós vimos ceifadas por conta da Covid, do memorial, de tudo isso que nós estamos levando, a vida se renova, né? São novos romeiros que estão nascendo, padre. Muito obrigado. E eu queria que o senhor deixasse uma mensagem. Nós estamos caminhando para o final da festa, mas ainda tem muita coisa, né, até lá. Eu que agradeço a oportunidade. A mensagem que eu deixo é esta: terminando a nossa romaria, com a celebração da festa em louvor ao Divino Pai Eterno, não termina o nosso compromisso com aquilo que a gente está rezando. Isso é para ser prolongado ao longo de toda a nossa vida. Vamos juntos, unidos ao Pai Eterno em comunhão, fazer uma humanidade nova, um eu novo, para que tenhamos um ambiente de solidariedade, fraternidade e possamos viver a nossa fé. Esta é a mensagem que eu deixo a todos os peregrinos e todos que nos acompanham. Um ótimo trabalho para o senhor, padre. Muito obrigado pela confiança e também por podermos estar ao seu lado, juntos, nesse momento tão importante para nós e para o povo. Porque, uma vez padre, não deixamos de ser romeiros, né? O senhor, que é trindadense de coração, estar à frente desse momento é uma responsabilidade grande, mas Deus vai somando essas forças e suscitando cada vez mais pessoas para cuidar desse povo de Deus que vem aqui à Trindade. Nas confissões, nas missas, nas novenas, em cada espaço tem ali um missionário para dar esse testemunho. Muito obrigado pela confiança.